Oi pessoal, boa noite. Estou chegando para mais uma live, as nossas lives quinzenais, que vão ser nossa rotina desse ano. Estou muito contente que vocês podem estar aqui. Estou esperando vocês chegarem para a gente começar. É uma live hoje com uma pessoa muito importante, que eu admiro muito e que tem muito para nos ensinar. Oi Rosa, boa noite. Tem muita coisa acontecendo. A gente está cheio de incertezas, cheio de inseguranças, mas é a vida, né? Minha mãe me mandou um texto hoje de 1980 e uns pouquinhos falando sobre toda essa insegurança que a gente está vivendo hoje em dia. Então eu acho que a gente tem que pensar que não tem jeito, né? O mundo vai dando volta e as coisas voltam a acontecer e a gente tem que aprender a lidar com elas das melhores maneiras. Oi, Rô, que bom que você está aqui. A gente vai ter um papo bem legal hoje. Oi, Andréa, que bom que você chegou. A gente vai conversar com uma moça que é muito especial, que escreveu um livro muito bom, que é uma ativista sobre os direitos das pessoas com deficiência, mas na verdade a gente vai conversar hoje sobre a questão da maternidade, né? Que é o foco do Instituto Empatiai. E tem muita coisa acontecendo. A gente tem mais um curso de capacitação no sábado, um curso que acontece no dia 30 agora de janeiro, e depois no dia 6 de fevereiro, são 2 dias, 4 horas de aula cada dia, e ele está com o foco nas pessoas que estão fora do estado de São Paulo e do município de São Paulo. Eu acho que a gente tem que aproveitar as coisas boas que o mundo virtual nos dá, né? Que é chegar nos lugares mais longínquos e poder atingir as pessoas nos lugares mais longínquos. Eu vou chamar a Mariana para a gente não perder tempo, né? A gente tem que aproveitar os nossos 60 minutos de live que o Insta nos dá. Né? A hora que a Mariana chegar, a gente faz a apresentação dela e tudo mais. A gente tem muita coisa boa acontecendo, março está chegando, mês internacional da síndrome de Down, na verdade, dia 21 é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, no dia 21 de março do ano de 2021, tem muita coisa acontecendo. E entre elas, a proposta de pararmos de usar o termo síndrome de Down e começarmos a usar a trissomia do 21. É uma campanha que o Dr. Zan tem feito e eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos que têm significado para a gente também fazer mudanças, né? E é isso que a gente está fazendo. Vocês sabem que a gente ganhou um prêmio, o prêmio da Secretaria de Direitos Humanos e Diversidade para o nosso projeto de acolhimento. O nosso projeto de acolhimento é a nossa menina dos olhos, é por onde o Instituto começou. A gente ama acolher, eu não me imagino mais trabalhando sem ser com acolhimento, né? Oi, Neila, e todos os nossos projetos nasceram depois que nasceu o projeto do acolhimento. Então, o nosso projeto Ouvindo com o Coração foi a primeira sementinha e os frutos dele são o Cuidando de quem cuida, o Mães que Criam e o Entre Nós, que são os encontros de família. Eu estou super feliz, vocês sabem disso, a gente ganhou um fomento, a gente vai implantar o acolhimento em 4 hospitais municipais aqui de São Paulo, e a gente está fazendo um material que é um segredo, só estou contando para vocês, que é a realização de um sonho. Estava na gaveta desde o dia que eu fundei o Instituto. Roseli, você por aqui, como eu tenho saudade de você, menina, muita saudade de você. Será que eu fiz a coisa certa chamando a Mariana? Eu já chamei a Mariana. Chamei de novo. Estamos esperando a Mariana Rosa entrar. Ontem vocês viram que a gente fez uma live junto com o pessoal dos grupos de doenças raras. Foi uma oportunidade muito grande, muito boa que eles nos deram, né?
E a gente conversando, a gente chega à conclusão de que, na verdade, o tema que elas escolheram para a live é o tema mais verdadeiro que a gente pode usar, que é mãe é tudo igual, né? Só muda de endereço. Mãe de criança típica, mãe de criança atípica, como dizem por aí, mãe de criança com problemas de aprendizagem, mãe de criança com questões de déficit de atenção e hiperatividade, né? As agonias, as aflições e as frustrações são as mesmas, só muda o que causa as frustrações e as agonias, né? E por isso que a gente fala que a gente tem que estar muito perto uma da outra, né? Infelizmente, a gente ainda brinca que a maior inimiga de uma mãe é outra mãe, porque tem sempre aquela questão da comparação, tem aquela questão, estou convidando a Mariana, tem meu filho é melhor que o seu, meu filho faz mais que o seu, e no mundo da deficiência isso machuca demais. Olha ela aí, que prazer estar conversando com Olá, essa deixa eu ajeitar moça aqui. tão bonita. Prazer é todo E, meu. Obrigada. imagina, eu vou aproveitar, Mariana, tem que começar a fazer uma coisa que eu não estou acostumada a fazer, então eu vou aproveitar a live com você para fazer uma rotina que deveria ser minha rotina de todo dia. Meu nome é Mônica, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, eu uso um óculos grande, bege e marrom. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Mariana Rosa, e a gente vai ter um papo de comadre, porque eu gosto que as nossas lives, viu, Mariana, são todas papo de comadre. Eu quero dar as vindas para a Sim. Mariana. A Mariana é a mãe da Alice, a Mariana é uma ativista no mundo da diversidade, da inclusão, ela é uma pessoa que é referência por aí. E agora eu vou querer que a Mariana se apresente e fale um pouquinho dela também. Sim, obrigada, Mônica. Prazer é meu estar aqui nessa conversa hoje. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, castanhos claros, na altura das orelhas. Estou usando um óculos de armação transparente, uma blusa preta. E estou sentada, atrás de mim tem um tecido assim com umas plantas, né? Meu marido fala que aqui é para espantar mal olhado. Tem de tudo aqui. Tem espada de São Jorge, tem alecrim, tem tudo. Tem E tudo. eu sou. É isso, acho que você já me apresentou. Eu sou mãe da Alice. A Alice é uma criança maravilhosa, valente, corajosa, curiosa, amorosa. E a Alice também tem uma deficiência, ela tem paralisia cerebral. E eu também adquiri uma deficiência há mais ou menos 2 anos. Eu tenho baixa visão, enxergo só com um olho e nesse olho tem uma visão mais residual. Então, eu gosto de falar também porque às vezes as pessoas escrevem coisas nos comentários e aí eu não consigo ler, não consigo acompanhar. Então, vou contar com a sua gentileza aí, Mônica, se tiver alguma coisa aí que eu precise estar atenta. Tá joia. É, quando a Clarissa sugeriu da gente conversar, eu fiquei pensando sobre o que a gente conversaria, né? E o foco do Instituto é a mãe da criança que nasce com deficiência. A gente sabe da importância das outras questões, da inclusão escolar, de tanta coisa que acontece, mas a gente ainda acha que, na verdade, acha não, eu acredito, né, que a inclusão começa lá no leito da maternidade e que é onde a gente precisa começar a trabalhar. Antes de te convidar, eu fui atrás do seu livro, eu li o seu livro, é um livro lindo, e eu queria que você contasse para a gente, lá no comecinho, como esse livro foi para você, que tipo de ferramenta e como ele te ajudou a lidar com a questão da deficiência da Alice. Tá, eu não sei se eu entendi direitinho, que falhou um pouco, mas acho que você me pediu para fazer uma retrospectiva desde o início e como o livro me ajudou. Acho que é isso, né? É Isso isso. mesmo. Tá. Então, a Alice nasceu em 2013, até eu falei agora para lembrar. A Alice nasceu em 2013, em agosto.
E ela foi uma criança prematura, extrema, então ela nasceu com 29 semanas, né? Muito, muito pequenininha, menos de 1 quilo. E aí, por causa disso, ela ficou 145 dias na UTI, né? Teve todo tipo de complicação, teve hemorragia cerebral, hemorragia pulmonar, teve 5 infecções, sendo que 2 foram generalizadas. E com 40 dias de vida, ela que já tinha ficado entubada mais de 60 dias, aí foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Mas enfim, no meio desse processo de ser entubada e deixar de ser entubada, ela teve uma parada cardiorrespiratória que durou 26 minutos. É um tempo bem longo, né? É como morrer e nascer de novo, né? Uhum. 26 minutos é muito tempo. E então, em razão dessa parada, ela adquiriu essa condição que é a paralisia cerebral. O termo científico é leucomalácia periventricular, significa que ela tem cistos no cérebro em várias regiões, é bastante abrangente, justamente porque faltou oxigênio, então são várias regiões do cérebro afetadas. No caso dela, o maior comprometimento é motor. Então, a Alice hoje está com 7, né? É uma criança que não anda, ela depende de apoio, ela é cadeirante, depende de apoio da gente para fazer as atividades do cotidiano. E também atingiu a fala, então ela não fala oralmente, né? E também ela tem baixa visão, assim como eu. Além disso, ela também tem, aí é uma doença mesmo, que é a epilepsia, né? Tem convulsões justamente por causa desse cérebro cheio de obstáculos, vamos chamar assim, né? Uhum. Então é isso, né? Eu posso dizer que a Alice me fez a minha estreia, assim, no universo da deficiência, né? Até ela nascer, eu nunca tinha convivido de perto com ninguém com deficiência, eu nunca tinha tido um amigo com deficiência, eu nunca tinha tido um relacionamento afetivo com alguém com deficiência, eu nunca tinha tido um professor, um colega de sala, um colega de trabalho com deficiência. Então, o meu repertório de mundo, né, a minha perspectiva era muito reduzida, muito pequena. Imagina que eu vivi 27 anos, 28. Não, ela nasceu um pouquinho depois. Essa idade eu ainda não tinha tido ela, não. Nem sei com qual idade eu tive ela. Acho que foi com 34, acho que foi. Imagina você, que eu vivi 3 décadas, então, né, sem nunca ter tido esse contato. E aí eu sempre me pego pensando isso, né? O quanto isso contribui para que seja tão difícil a gente naturalizar os corpos que têm algum tipo de deficiência, né? Porque a gente Aham. não convive, esses corpos não compõem o nosso repertório. E como eles não compõem o nosso repertório, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de compreender, de acolher, de achar que está tudo certo, né? Então foi um pouco isso. O primeiro ano foi, acho que a gente viveu uma luta por sobrevivência, né? Ela, principalmente, lutando para sobreviver. E depois desse longo período na UTI, que é um período, nossa, que deixa a gente em carne viva, né, Mônica? É uma coisa De- assim de- muito devastadora. Aí eu comecei a escrever. Acho que comecei a escrever para colocar nome nas coisas que eu tinha vivido, para elas saírem da carne, né? Saírem do corpo, saírem da emoção que eu não sabia nomear e passarem a existir com nome. Então eu vivi isso. Eu Uhum. senti isso, né? E à medida que eu fui nomeando, que eu fui escrevendo, eu fui depurando aqueles sentimentos. Então, no início era um exercício muito íntimo, era eu comigo mesma. Embora eu postasse, porque tinha também muitos parentes, familiares em outros lugares do Brasil, então às vezes queriam ter notícia, eu postava. Mas aí, com o tempo, isso foi me ajudando a me conectar com aquelas pessoas que até então nunca tinham estado no meu mundo, né? Nunca tinham Aham. habitado a minha vida. Então, eu fui conhecendo outras famílias, fui conhecendo outras pessoas com deficiência. Esses textos foram se tornando pontes, eu acho que eu posso dizer assim, né? Foram me Aham. levando para outros lugares, para outros caminhos, para outras pessoas. E isso foi tornando a minha jornada muito mais rica, muito mais
não diria tranquila, mas fácil, sim. Mais fácil por causa do apoio da rede e da possibilidade de eu me reconhecer em outras maternidades também. Então, o Uhum, livro cumpriu muito esse objetivo. né? Você falou uma coisa que eu gosto muito, né? Que você deu nome aos sentimentos que você estava sentindo. E é uma coisa que a gente fala muito, que a gente precisa dar nome aos bois. E o problema é que o brasileiro não gosta dos nomes que os bois têm. Então a gente dá apelidos bonitinhos, a gente troca o nome, a gente sublima o que a gente está sentindo, porque a gente acha que a gente não pode senti-los, né? É, E foi dando nome aos bois que você pôde ter, eu acho, uma leveza de vida, né? Eu posso dizer isso? sim, com certeza. Uhum. É porque esses nomes são meus, né? São da minha vida, são dos meus afetos, eles me pertencem, eles são da Aham, minha história, então não tem por que eu ter vergonha deles. É a minha história exatamente. minha, né? Eu me Uhum. orgulho dela, me orgulho da filha que tenho, me orgulho da mãe que eu sou, com todas as imperfeições que eu tenho, que não são poucas. Mas eu tenho muito orgulho da nossa história. Então, nada que eu tenha que dourar, né? A vida é assim Uhum. mesmo. A vida não é o tempo todo uma festa, uma alegria, a gente o tempo todo celebrando. A vida tem momentos difíceis, momentos duros, momentos em que a gente tem que se haver com aspectos de nós mesmos que a gente não queria conhecer, que a gente se descobre preconceituoso, que a gente se descobre ruim, que a gente se descobre em dívida, até com a própria humanidade, né? E é só olhando para isso mesmo, acho que encarando esse bicho de frente, né? Que a gente consegue melhorar, superar isso, né? Passar disso Aham. para outras etapas. Então é isso mesmo, dar nome aos bois é um jeito de depurar o que eu sinto, é um jeito de valorizar a história que a gente tem, honrar essa história, né? E também de conectar com outras pessoas. E a questão de honrar a nossa história, eu acho que é muito importante, né, Mariana? Porque nós somos a nossa história, né? Então nós somos, e mesmo que a gente mude a forma de pensar, mude a forma de agir, nossos preconceitos nos fizeram quem somos, né? Nossas Sim, inseguranças nos fizeram quem somos. As coisas que não conhecíamos também nos fizeram quem somos. Então, é uma forma da gente estar em paz com o nosso passado, né? E eu acho que isso é muito importante e eu percebi isso no livro que você escreveu. Eu sei que faz muito tempo que você escreveu, você deve estar pensando, mas está falando comigo 6 anos depois? Só descobri seu livro agora, 6 anos depois. Né? Se eu não, tivesse descoberto lá atrás da fundação do Instituto, talvez eu teria falado muita coisa diferente, talvez eu tivesse feito muita coisa diferente. Né? Eu marquei algumas coisas que você escreveu que mexeram muito comigo. Né? Eu não sei se você sabe, eu também tive 3 filhos prematuros, não foram prematuros extremos, mas foram prematuros. Isso há 32 anos, quando a prematuridade era um tabu ainda. Né? Quando meu caçula nasceu e ele foi direto para a incubadeira, uma das enfermeiras falou para mim: não põe a mão nele, não, você não sabe se ele vai vingar. Então, foram 11 dias do Guilherme dentro de uma incubadora, que eu não podia pôr a mão nele, e que até então eu não sabia se ele era meu filho mesmo, porque eu não tinha nem começado aquela criação do primeiro vínculo, que é pôr a mão, segurar na mãozinha, fazer um carinho, porque a própria enfermeira não me deixava começar a fazer esse vínculo, né? Eu lembro quando ele saiu da maternidade para ir para o hospital, que ele ia fazer a cirurgia, e eu pedi para o médico, eu lembro as palavras que eu falei, deixa eu pegar ele um pouquinho, porque ele ainda não é meu. Então, quando eu falo que o amor ele é construído, é porque eu tenho a experiência dessa construção. E as pessoas acham isso meio esquisito, né? Como assim? Amor é instintivo? Não, amor é construído, né? Você tem uma frase de julho de 2014 que você fala o seguinte: eu compreendi que o contrário da doença não é a saúde, é o amor. E foi um tempo que você passou um perrengue, né?
E esse amor que você descobriu, ele veio de onde? Qual foi a experiência que te fez perceber que era o amor que ia te trazer uma qualidade de vida melhor, era o amor que ia te ajudar a transpor pontes e barreiras? É curioso que essa frase, vira e mexe, ela me encontra de novo. É uma frase que pensa um pouco diferente. Eu acho maravilhoso isso, porque a gente justamente fica com o registro do caminho que a gente percorre. Mas isso eu continuo achando exatamente isso. Não mudou nada. E não, essa daí tá mantida. Eu acho Mariana, eu estou te perdendo. Oi, voltou. Eu não estou te ouvindo. O Instagram tá cheio de pegadinhas. Ontem estava meio assim também, travando e destravando. E eu tô no 4G. A Mariana já volta. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Mariana, vocês escrevam aqui que a gente está aqui para conversar com vocês, tá? Não é um papo de comadre só entre a gente, não. Estou esperando a Mariana voltar. Vou chamar a Mariana de novo. Aqui. Ô, Instagram, não gosto dessas suas pegadinhas. Ah, aí. oi, voltou. Voltou, travou mesmo, travou para mim e aí depois voltou sem som, né? Acho que foi isso. Voltou. Mas agora tá me ouvindo, né? Voltou. Ótimo, então vou retomar do ponto que a gente estava, que era dessa história do contrário da doença ser o amor e não a saúde, né? É porque eu acho que também tem uma super valorização, assim, da gente precisar estar com a saúde super em dia para a vida valer a pena, né? Então você tem que estar, você não pode ter um negócio, assim, que, nossa, será? Acaba sendo um pensamento meio até eugenista, sei lá. Então, é isso, assim, a vida é sempre muito maior do que qualquer coisa, né? Ela é imensa, é grandiosa e a gente tem que manter essa pulsão de vida muito acesa. É, por isso que eu acho que o contrário da doença é justamente o amor, porque o que justifica a gente viver uma experiência na vida, né? O que justifica a gente estar aqui? Não são as experiências de afeto, não são os laços que a gente constrói, senão para que a gente estava aqui, né? Não é Aham. possível a gente passar por aqui e não ter essa experiência. Então, eu fico pensando isso, se a gente está doente, como quando eu escrevi isso, no caso, a minha filha estava muito mal, ela estava com uma infecção generalizada e no limiar da vida, né? É, eu só pensava isso, ó, não tem que ficar mirando que ela vai se recuperar completamente. O que vai ampliar a capacidade de sobrevivência dela e vai nos dar a possibilidade de estar juntas de novo é a crença de que a gente pode construir um laço afetivo que faça essa jornada valer a pena. Né? Então, acho que foi isso. E eu acho que sei disso e aprendi isso porque fui uma criança amada também. Né? Fui muito amada pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas irmãs, tive muito afeto. Então,
era um caminho meio óbvio para mim, meio é isso que eu sei entregar, né? É isso que eu Uhum. posso entregar e é isso que eu esse sentimento que eu experimentei, que eu experimento é tão bom que eu quero poder também oportunizá-lo para ela, né? Então acho que foi Uhum. isso, Mônica. Muito legal. Você também fala o seguinte: quando se decide ter um filho, decide-se acolher a vida, seja lá como for. O cuidado é assumido como responsabilidade inarredável, inadiável e intransferível da mãe. Só da mãe, Mariana? Então, que ótimo que você falou isso, porque essa era uma frase que eu mudaria. Eu já estava preparada aqui para falar, não é só da mãe, não. Não é, não. Não, definitivamente, não é só da mãe, também não é só da mãe e do pai, né? Quando a gente decide ter um filho, a gente tá. O Mário Quintana fala isso, né? Quando a gente tem. Na verdade, ele fala: quando a gente faz amor, a gente está dando corda ao relógio do mundo, né? É isso, quando a gente tem filho, a gente está alongando a vida aqui, né? Na Terra, na nossa existência. Porém, a responsabilidade para que essa vida seja digna, seja boa, tenha qualidade, não é só do pai e da mãe, né? A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de escola, de saúde, de educação, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de amigos, né? É uma rede inteira. Então, quando se decide ter um filho, a gente tem que saber o seguinte, tem a rede de proteção, que é como a gente está se lançando no escuro, ó. Vou pular, né? É meio isso, vou Aham. pular. Alguém, né? Quem é que vai ser a minha rede de proteção? E essa rede de proteção é formada por muitas pessoas, né? Quando eu Uhum. escrevi isso, realmente eu tinha essa ideia assim, de que a mãe tinha que suprir tudo. E eu fui entendendo isso no percurso. Não, não é isso. Isso é uma visão machista. Isso já passou, né? Isso não faz sentido. E felizmente, né? Hoje a gente tem uma experiência assim de muita equidade também em casa, nos cuidados, né? E tem uma rede, né, de pessoas que cuidam, né? Mas mais do que isso, eu queria chamar a atenção, se você me permite, Mônica, porque Com certeza. eu acho que no início da frase, né, quando eu falo quando a gente decide ter um filho, a gente decide abraçar a vida. Eu queria chamar a atenção para isso também. É isso, né? Quando a gente decide ter um filho, é, tanto, eu acho que é justamente por isso que a gente chama o processo de ter filhos de criação de filhos, né? Não é reprodução. A gente não vai reproduzir quem a gente é e nem vai reproduzir o que a gente projeta. A gente vai criar, né? Uhum. É uma vida completamente nova que chega para a gente. Então, abraçar a vida é isso. Eu não estou lá fazendo um checklist de meu filho vai ser, não vai ter nenhum tipo de deficiência. E se eu for homofóbica, eu vou falar ele não vai ser gay. Aí, se eu for racista, né, eu vou escrever não, não pode ter, não pode ser negro. Então, nunca vou me relacionar com uma pessoa negra. E meu filho vai ser, e ele tem que estudar medicina, ou engenharia, ou direito. E ele tem que ser o melhor aluno. Sabe, a gente vai. Não é isso, né? Quando a gente tem filho, a gente decide abraçar a vida. E a vida é imprevisível. A vida não vem para corresponder às nossas expectativas, né? Ela se Uhum. impõe, ela se coloca. Por isso que eu acho que essa frase também tem essa parte específica eu não mudaria, né? Eu mantenho. É isso, a gente tem que abandonar essa ideia de que a gente tem filho para reproduzir os nossos ideais de vida ou para que ele dê conta de realizar aquilo que a gente não realizou, né? Ou que ele vai ser a nossa continuidade. Isso é muito narcísico, isso é muito autocentrado, né? A gente tem filho porque a gente quer experimentar o afeto, porque a gente quer experimentar laços, né? A gente tem filho não compulsoriamente, porque a sociedade diz você é mulher, você tem que ter filho. A gente tem filho por decisão, Uhum. por querer, por ter condições para isso, né? E por achar que qualquer que seja a vida que venha, essa vida é digna de afeto, é digna de amor, é digna de estar aqui,
né? Acho que a hora que a gente entende isso, tudo melhora também, né? Porque também tem essa frase, né, Mônica? No início, assim, nessa época aí do livro, as pessoas falavam, nossa, mas por que que isso foi acontecer justo com a Mariana? Né? Primeiro, assim, por que que isso foi acontecer? Parece que aconteceu uma tragédia. A tragédia foi ela nascer prematura e ficar na UTI. Isso é terrível mesmo, não desejo isso para ninguém. Mas ela ser como ela é não é uma tragédia. Né? Ela ser como ela é a vida. Não é bom nem ruim, é só o que é, né? E vai ser bom se eu puder construir uma trajetória com essa crença junto com ela, e vai ser ruim se eu achar que vai ser ruim, né? Então, tem muito da gente nessa história. Né? Por que que isso foi acontecer com a Mariana? Ora, porque isso acontece, porque a vida acontece de maneiras que a gente não prevê, né? E a gente está aqui para essas experiências todas. A gente se pergunta isso, por que que isso foi acontecer? Justamente por aquilo que eu falei lá atrás, né? Puxa, eu nunca tinha convivido. Então, para mim, quando acontece isso, é uma coisa assim muito fora do normal. E não é, né? É só a vida Não é. acontecendo mesmo. Então, eu vou aproveitar o que você disse e também vou te pedir licença, porque você também disse: desviei das idealizações no exato instante em que as percebi limitadoras da realidade. É exatamente o que Exatamente. você acabou de falar para a gente. Exatamente isso. É isso, que a idealização, quando a gente idealiza alguma coisa, é como se a gente construísse muros, grades, né? Fizesse um cercadinho assim para a realidade. Então, eu vou viver desde que seja assim. E aí tem uma realidade imensa, maravilhosa, desafiadora, difícil também, né? E com tudo isso junto, porque a realidade é tudo isso junto acontecendo, mas eu tô preso aqui no meu cercadinho, então eu nem percebo isso, eu nem tô aberta para essa experiência. Quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que isso é o que limita a experiência, viver idealizando quem não é, o que não é, o que não vai ser, né? Que é muito diferente também de conformismo, né? Não estou falando da gente se conformar com situações que são ruins, né? Mas isso não tem nada a ver. A gente não pode se conformar com, de novo, né? Com uma escola que recusa matrícula, a gente não pode se conformar com não ter acesso à saúde, isso a gente não tem que se conformar, né? Isso não é idealização, isso é merecimento, né? A gente merece ter uma vida digna. Agora, ficar imaginando, né? Ficar presa ali, imaginando como é que ia ser meu filho, como é que seria eu mãe, e daí a vida tá correndo, as coisas estão acontecendo e eu não tô me dando conta que eu tô limitada naquele pensamento, aí é uma perda de tempo, né? Gigante, é uma perda de tempo de, de investimento, de tudo mais. Então, sabe que eu lembro do quarto que eu fiz para Alice. E hoje eu falo, gente, que quarto era esse? Eu não consigo reconhecer, sabe? Não era o quarto para essa filha, era um quarto para outra filha, de fato. Né? Eu tinha essa filha na cabeça, veja só, eu tinha, né? Ainda bem que eu desmontei esse quarto, porque era um quarto assim, parecia uma coisa de princesa, sabe? Um negócio todo cheio de flores, um papel de parede, todos os cabides dela tinham um laço que eu dei, né? Todos. Aquele quarto perfeito, aquele berço, aquela coisa toda. E esse quarto ficou fechado 5 meses. E quando de fato ele abriu, era bala de oxigênio lá dentro, era saturímetro apitando lá dentro, que quando ela teve alta, ela ainda usava o oxigênio de maneira contínua. Então, era bala de oxigênio, era saturímetro, eram uns remédios que ela tinha que tomar, era um outro fluxo para aquele quarto. Era uma criança inerte, quietinha no berço, né? Não fez o menor sentido, né? E que bom que a gente pôde desfazer esse quarto, fazer outro, fazer outro, fazer outro, e a gente continua fazendo outros. Agora, não porque a gente tem uma expectativa, mas porque ela, a minha filha, ali está mudando, né? E à medida que ela vai mudando, a gente vai ajustando o quarto, né? Vai mudando o quarto. Eu acho muito simbólico pensar nisso, né? O quanto saiu de uma idealização, foi para uma realidade, teve um choque inicial e depois beleza, a realidade é essa,
vamos com tudo para ela. E aí esse quarto foi acomodando tudo que ele podia acomodar e mais um pouco lá dentro. E hoje ele acompanha a Alice e não o que a gente imaginou, né? Uhum. Eu gosto de falar que a gente faz os planos, vem a vida e interrompe, né? Porque na verdade é isso que acontece. E eu acho que, como mães, a nossa maior frustração é quando a gente descobre que a gente não tem controle sobre nada, não é o Nada. filho, não é. É como assim? Eu achei que eu fosse poderosíssima, tivesse controle sobre tudo, tudo aconteceria do jeito que eu sempre quis. E a vida fala: não, não, não é do jeito que você sempre quis, é uma aventura e você vai começar a viver essa aventura, porque se for do jeito que você imaginou, não é uma aventura, né? A gente É vai viver como é. na mesmice, né? E não é uma aventura. Exatamente. E eu acho que viver é uma aventura, né? Não importa se a gente tem um filho bebezinho que nasceu com ou sem deficiência, se o nosso filho já é adulto, o nosso dia a dia é uma aventura e a gente precisa olhar para ele e falar: vamos lá, aventura, estou ao seu dispor, vamos lá fazer um dia lindo agora dentro dessa aventura. É, Exato. você voltou a trabalhar, Marina? Voltei, parei de novo. Foi e voltou. Atualmente eu estou trabalhando fora de casa, né? A gente nunca para de trabalhar, né, Mônica? Está trabalhando ou dentro de casa ou fora de casa, ou de maneira Exatamente. remunerada ou sem remuneração. Mas eu entendi a sua pergunta, está falando profissionalmente. Hoje em dia eu estou Profissionalmente, trabalhando isso, profissionalmente. profissionalmente. Mas na época que a Alice nasceu, o que ocorreu foi que a minha licença maternidade venceu toda no tempo de internação, né? Eram 4 meses, aí eu tirei mais um mês de férias, deu 5 meses, ela ainda estava internada recebendo a alta. Aí eu consegui um acordo na empresa onde eu trabalhava e eles me deram mais um mês para ficar em casa. Um mês para ficar com a minha filha. Que é outra coisa, né? A licença devia contar a parte da alta da criança e não o tempo de hospitalização. Mas enfim, aí eu voltei ao trabalho, hum, mas muito sem lugar, assim, não tinha a menor condição. Eu não tinha nem cabeça, sabe? Assim, e foi justo na época que ela começou a ter convulsões, então eu não sabia lidar com aquilo, eu achava que tinha risco de vida, eu ficava muito aflita. Foi muito difícil, mas eu não tinha coragem de pedir demissão, porque tinha um bom plano de saúde, isso era muito importante, né? O pai da Alice também trabalha, né? A gente divide tudo, mas o plano de saúde era da empresa, né? Tinha uma condição que a minha contribuição era importante. Então eu não tinha coragem, falava, não vou pedir demissão. A gente nunca dependeu tanto de ter recursos, ela precisava de muita coisa nessa época, né? Como eu disse, bala de oxigênio, tudo. Nessa época tinha um esquema de internação domiciliar em casa, né? Tinha enfermeiras e tal. E daí, quando eu voltei a trabalhar, acho que fiquei uns 2 ou 3 meses trabalhando, e aí a empresa me desligou e eu fiquei muito feliz por isso. Né? Foi um desligamento muito respeitoso, né? Me possibilitaram me deixaram ficar com o plano de saúde por um ano, né? Então, eu não perdi o plano, me fizeram um acerto dentro do que eu tinha direito, e aí eu fui ficar com a Alice. Aí eu falei, agora eu vou ficar com a minha filha. Agora a filha vai ser minha, como você falou, né? E foi muito importante. Então, aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, sem trabalhar profissionalmente, fazendo uma coisa, outra. Aí, depois, assim, o tempo foi passando, a Alice foi adquirindo uma estabilidade de saúde, saiu do oxigênio, as convulsões eu fui aprendendo a lidar com aquilo, a alimentação já foi ficando mais fácil, tudo se acomodou, né? Aí ela pôde ir para a escola, né? Felizmente. E quando ela foi para a Uhum. escola, eu falei, não, agora já dá para eu voltar, então, a trabalhar profissionalmente. Aí eu voltei a trabalhar profissionalmente. Aí fiquei trabalhando 3 anos, de novo parei no segundo semestre de 2019, mas aí não foi decisão minha. Quer dizer, foi decisão minha, mas não foi por causa da Alice, eu não estava satisfeita. E aí parei de novo, fiquei um tempo assim, sem de novo, 1 ano e meio, agora voltei de novo.
É isso, eu vou conciliando, né? Sempre. E agora tá mais difícil por causa da pandemia. Então, é muito difícil conciliar tudo, né? Foi muito bom tá em casa sem ter o trabalho, assim, daquele que você tem que entrar no horário e sair no horário, né? Foi bom pra gente nesse período. Mas é uma condição de privilégio, né? Assim, eu pude fazer as reservas, meu marido trabalha, então é uma condição que possibilita. Quantas pessoas. Não é a realidade das mães, né, de crianças com deficiência. Primeiro porque eu e o pai da Alice continuamos unidos, né? Somos uma família. Eu, o pai dela e ela. Isso já não é tão Uhum. comum, você sabe disso, né? Eu sei Há disso. muito divórcio, né? Entre famílias que têm crianças com deficiência. Depois que ele trabalha, eu trabalho, né? Que também tem a ver com o entendimento que os dois temos de que a vida tem que ser boa para nós como família e tem que ser boa para cada um individualmente. Né? Então eu preciso estar feliz, ele precisa estar feliz, ela precisa estar feliz. E aí tem também isso. Então a gente pode trabalhar, a gente encontrou uma escola para Alice, isso tudo ajuda. De novo, voltando à realidade da maioria das famílias, o pai sai, né? O companheiro o abandona, a mãe fica sozinha. A mãe, para cuidar desse filho, então, ela, como eu precisei, ela precisa parar de trabalhar. Muitas vezes ela não tem amparo nenhum, ela não tem a rede de proteção que a gente falou que é tão importante. E aí isso leva a uma precarização cada vez maior da vida dela, da vida da criança, né? E é uma realidade muito difícil. Então eu admiro muito e sempre que posso dou força para as mães se organizarem como pequenas comunidades, em associações, em cooperativas, do jeito que for, uma mãe ajudando outra, ajudando outra, ajudando outra, né? Na ausência desses companheiros, que a gente possa construir essa rede. Na presença deles também, mas eu digo na ausência para suprir essa lacuna que fica de um companheiro, que fica do Estado, que fica de tantos lugares, né? A mãe acaba ficando Uhum. sozinha nisso. E é por isso que às vezes a maternidade em torno de uma criança com deficiência é mais difícil. Não é porque a criança tem com deficiência, é porque existe um desamparo institucionalizado, né? E aí Uhum. essa mãe fica sozinha. Você já tinha se imaginado, é uma palavra que você vai gostar, mas a Mariana ativista, Mariana? Não, tinha não. De jeito nenhum. E o que te fez ir para esse lado? Olha, não foi escolha, acho que foi falta de escolha. Sabe como? Foi falta de Sei. escolha. É tanto perrengue, é tanta dificuldade. Assim, é fácil da gente entender, né? Nós, em geral, né, quando não temos uma deficiência, a gente tem a vida, né, os direitos estão mais ou menos postos, né, sobretudo se a gente é branco, né, se a gente tem um nível socioeconômico aí mediano, a vida tá lá, os direitos estão lá. Isso fica mais Uhum. difícil quando a gente traz algumas perspectivas. Então, se a gente trouxer raça, se a gente trouxer é, sexualidade, se a gente trouxer deficiência, aí isso se complica. Então, como o nosso recorte aqui é deficiência, né? Eu acho que a gente precisa pensar isso. Eu ando com a lei debaixo do braço, né? As coisas não estão garantidas. Os direitos existem na legislação, na Constituição. A gente tem, inclusive, um arcabouço legal muito bom em relação aos direitos das pessoas com deficiência, mas isso não acontece na prática. Então, a gente tem que ficar Uhum. negociando o tempo todo, nos mínimos detalhes. É como se a gente estivesse pedindo favor, né? Porque as pessoas não querem os corpos com deficiência, elas têm preconceito, elas acham que as pessoas com deficiência não são capazes, o sistema é organizado, né? O mundo que a gente vive é organizado a partir dessa crença de que são corpos de pessoas incapazes, de pessoas que têm menor valor, que são uma categoria inferior de gente. Então, se eu não sou humano o suficiente, se eu sou desumanizada, né? Eu não preciso de direitos, porque quem precisa de direito é a gente, né?
Se eu não sou humano, se eu sou uma categoria inferior de gente, se eu sou anjo, né? Ah, é um anjo. Anjo não precisa de direito, não precisa de política pública. Anjo está no outro plano, né? É um anjo. A mãe é uma guerreira, né? Aí a gente vai trazendo essas palavras, como você bem falou aqui no início da nossa conversa hoje, né? Dourando a pílula, né? Para aparecer e vai subtraindo direitos das pessoas e a vida vai ficando difícil. Então, para a gente conseguir isso, precisa do ativismo, não tem como. E aí é péssimo, porque é muito cansativo, às vezes é desgastante demais, aliás, a maior parte das vezes é muito desgastante. Também tem muito preconceito em torno do ativismo, né? Algumas vezes eu já escutei assim, outro dia mesmo a pessoa me falou, ainda bem que acabou esse negócio aí do decreto, eu estava lutando tanto para esse decreto cair, o decreto lá 10.502, agora você vai cuidar da sua filha que ela deve estar desamparada. E aí eu fico me Nossa, perguntando, veja só, eu fico me perguntando, né, o que faz as pessoas pensarem que nós, mulheres, mães de crianças com deficiência, quando nos metemos na reivindicação do que é direito nosso, por que nós não estamos cuidando dos nossos filhos? Isso é cuidar da minha filha. Eu estou isso é cuidando cuidado. dela quando eu estou fazendo isso. O ativismo é um jeito de cuidar, né? É um jeito de cuidar, porque eu estou exigindo política e eu estou fazendo isso não só por ela, mas por todas as outras crianças, né? Por mim, que também me tornei uma mulher com deficiência, e por tantas outras minorias. A luta é toda uma só. Então, ativismo é um gesto de cuidado, né? E acho que a gente não pode perder isso de vista. Apesar de ser difícil, apesar de ser cansativo, eu não queria precisar fazer isso, eu queria poder simplesmente estar nos lugares e usufruir dos meus direitos junto com a minha filha, mas fui levada a isso, então, uma vez aqui, vou com tudo. Eu gostei do seu gancho, que a gente começa a rotular a mãe da criança com deficiência, né? As crianças são anjos, as mães são especiais, elas são guerreiras. É uma forma que a gente tem de despersonificar essas mulheres, né? E de tirar a responsabilidade dos nossos ombros. Quando eu rotulo essa mãe, eu deixo ela entregue à sua própria sorte. E eu acho que é uma das coisas que a gente precisa mudar um pouco, né? Eu sei que quando o bebê é pequenininho, alentador para a mãe falar que o filho é um anjinho, que Deus deu, que é um bebê especial, mas as pessoas que não têm um filho com deficiência, elas se escondem atrás desses rótulos, né? E elas se desobrigam de fazer parte dessa rede. E eu acho que é uma coisa sobre a qual a gente tem que sensibilizar a sociedade, né? Que essa rede somos todos nós. Você que não tem filho com deficiência e eu que tenho filho com deficiência, né? Assim que eu comecei a trabalhar com a questão do acolhimento, eu vi uma mãe que estava muito aflita, a Nívia Colim, não sei se você sabe quem ela tem uma Sim, filha, sim. e ela tinha acabado de dar uma entrevista na Rede Globo falando sobre a dificuldade de colocar a filha dela na escola, né? E ela falou um pouco dessas palavras especiais, fortes, que ela não estava aguentando mais, que ela não estava dando conta. E naquele dia eu escrevi um dos melhores textos da minha vida, né? Que eu escrevi pedindo perdão para a mãe da criança com deficiência, perdão pelos rótulos, perdão por me esconder atrás de subterfúgios que a gente sempre vai escolher para se esconder, né? Porque eu não tenho filho com deficiência, então, até então, né, a gente acha que quem pariu Mateus que embalance, né? Mas nós Uhum. precisamos de várias mãos para esse embalance, né? O Exato. tema da nossa conversa é o que a gente está esperando de 2021. Né? A gente teve um 2020 cheio de incertezas, um 2020 com um decreto ridículo, o 10.502, né? Foi uma loucura. É, E foi um momento de briga e de mobilização e de todo mundo arregaçando a manga para que o decreto caísse, graças a Deus ele caiu. Mas a gente tem volta às aulas agora em fevereiro, com a pandemia ainda lá nas alturas, né?
O que você está esperando, Mariana, dentro dessa questão de inclusão, de voltar com a Alice para a escola, das outras mães que vão voltar com seus filhos com deficiência para a escola? O que está acontecendo por aí? Tô esperando, primeira coisa, estou esperando que a gente sobreviva, né? Tem sido isso, né? Primeira coisa é isso. Todo esse esquema é para a gente sair vivo dessa. Né? Antes de entrar, eu vi que a Laerte saiu da UTI, a Laerte cartunista. Eu fiquei tão feliz, tão agradecida. Ai, que bom. É uma pessoa tão genial, né? A gente precisa tanto dela. Então, é isso, é essa sensação, sabe? De não pode acontecer, né? A lista é do grupo Uhum. de risco, então a primeira, acho que a primeira coisa para 2021 é a gente conseguir sair vivo dessa, né? Vivos. De resto, Mônica, eu vou te dizer, eu não sou uma pessoa desesperançosa, não. Eu sou muito aguerrida e tudo. Mas eu não tenho grandes expectativas, sabe? Eu tenho sentido assim que tá tudo muito difícil. É, como a gente não tem um direcionamento, uma política de enfrentamento, né, maior para essa pandemia, vira um cada um por si, né? Então, não tem, tem vacina, mas não tem um plano de vacinação. Aí depois não tem a vacina, não tem vacina suficiente. Aí depois é gente furando a fila da vacina. Aí depois não tem uma estratégia de priorização, né? Aí os professores não sabem quando o professor vai vacinar. Aí é governador usando a vacina para fazer plataforma política para se eleger. Presidente falando que não precisa vacinar e apresentando um kit que comprovadamente. Então, sabe, eu me pergunto todo dia, eu falo, gente, que bom que a gente está conseguindo de alguma forma sobreviver, nós aqui, mas são 200 mil pessoas que morreram, é muita gente, né? E morreram não é por causa do vírus, morreram por descaso, morreram por absoluta falta de uma política de enfrentamento disso tudo. Então, sabe, não dá para ter. Eu quero que o ano acabe, que a pandemia acabe, que a gente tenha a vacina, a expectativa é ter a vacina, né? E que de alguma forma a gente consiga. Eu penso muito na minha filha e no meu pai, né? Os dois extremos. Minha filha com 7, meu pai com 80. Né? Eu não vejo meu pai desde março. Meu pai sempre. Minha mãe já faleceu há alguns anos, há 9 anos, há 9 anos. Mas meu pai é vivo, né? E a gente sempre teve uma rotina de encontros. Ele levava minha filha para a escola e era a hora que a gente conversava. Aos finais de semana a gente almoçava juntos. Estamos nos vendo desde março. E ele tem dito assim, ele é muito espirituoso, ele fala, eu pergunto, pai, tudo bem aí? Ele fala, tudo bem, tô aqui esperando meu enterro passar. Essa é a metáfora que ele achou, meu enterro passar é a pandemia passar. Então eu fico pensando isso, como é que planos para 2021, como é que a gente resgata de alguma forma o tempo, né, dessas pessoas, dessas crianças que estão adoecidas dentro de casa, desses idosos para quem 1 ano, 6 meses, um dia faz tanta diferença, né? 1 ano para quem está com 80 é muito tempo, né? Para nós talvez a gente Uhum. fale não, tudo bem, né? Tá passando. Mas para quem está lá na beirinha, né, 1 ano, ele tinha planos de viajar, né, enfim. Então, fico pensando isso, assim, como é que a gente consegue resgatar isso, como é que a gente consegue dar alívio aos profissionais da saúde, que também estão tão exigidos, aos professores, né, que estão também tentando se virar com essa coisa de videoaula, né, e tem sido tão difícil também para eles. Então, eu queria muito assim que a gente pudesse sair de 2021 vacinados, não só contra o vírus, vacinados contra a indiferença, contra a negligência, né, contra o descaso, e que a gente pudesse
de alguma forma, fazer um pacto coletivo para criar estratégias conjuntas comunitárias de enfrentamento dessas situações todas, né? Então, que a escola pudesse servir como um lugar privilegiado, não para a gente ficar lá aprendendo matemática, português, geografia, tá, isso é importante, mas o que a gente está vivendo é maior do que isso. Então, como é que a escola pode ser esse lugar onde, assim como eu fiz lá sozinha com o meu livro, quando a gente começou essa conversa aqui hoje, falei, comecei a escrever o livro para nomear o que eu estava sentindo, né? E eu depositei no livro. A escola também pode ser esse repositório onde a gente vai aprender a nomear o que viveu, onde a gente vai aprender a esmiuçar, né? A construir uma consciência crítica sobre o que a gente está vivendo, de modo que isso não se repita. O vírus pode até vir, ou vir em outras pandemias, mas que a gente não faça do jeito que a gente fez dessa. E a escola vai ser muito importante para isso, né? Então, se a gente puder fazer da escola esse lugar para nomear as coisas e para, a partir disso, conseguir pensar estratégias e criar uma consciência crítica para não repetir, já vai ter, de alguma forma, sido produtivo, né? Não posso nem dizer que valeu a pena, porque nada disso valeu a pena. Não, não é verdade, é verdade. Quando você falou nos 200 mil, né, eu penso muito nas 200 mil famílias que não puderam enterrar seus mortos. E que isso Nossa, deve ser pois muito difícil. Né? Então, vão ser 200 famílias mil saudades. 200 mil saudades, né? Sem um fechamento, né? Sem fazer, sem ter aquele respeito e aquela reverência que uma cerimônia fúnebre traz para cada um, né? Mas é o que tem acontecido. Eu imagino uma escola que vai deixar de ser conteudista. Acho que vai dentro de um pouco daquilo que você falou, né? É uma escola que vai trabalhar mais com sentimentos, uma escola que vai trabalhar mais com emoção e mais com possibilidades do que uma escola que vai ser tão conteudista, né? A gente viu o Enem acontecendo esses últimos 2 fins de semana, eu achei que aquilo foi um desrespeito absurdo para os nossos jovens, né? Porque eu não quero pensando neles, assim, eu não posso ir para a balada, mas eu posso ir para um amontoado de gente fazendo uma prova. Então é meio incoerente o negócio. Né? Não tem razão de ser. E depois vocês vêm cobrar de mim, que sou jovem, porque eu não tenho um pensamento que está protegendo o mais velho, mas o mais velho também não está pensando no jovem, não está respeitando o jovem. Eu acho que eu imagino que, embora você tenha falado que não tem nada de bom, mas eu acho que a gente tem aprendido a olhar para o outro com compaixão nesse tempo todo que está acontecendo. Né? Quantas campanhas de cesta básica para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, campanhas para dar cestas de higiene, para que elas pudessem ter o mínimo de condições de viver sem emprego, sem salário e sem ajuda. Acho que o brasileiro descobriu que é importante, que é necessário ser solidário. Né? E que não é... Eu não lembro quem disse, mas meu pai de vez em quando falava, tem um autor que falava que o mineiro só é solidário no câncer. Então, o brasileiro só era solidário no câncer. E o brasileiro aprendeu a ser solidário o tempo todo. Né? Com o seu vizinho, com o vizinho do prédio, com o senhorzinho do prédio. Então, alguma coisa... coisas boas também aconteceram dentro de tanta turbulência, né? Eu tô lembrando do Emicida, né? O Emicida tem uma música que ele fala, tudo que nós tem é nós, né? É isso, o princípio da solidariedade. A hora que a gente entende que a gente só tem a gente mesmo, né? Principalmente nesse contexto que a gente vive no mundo e no Brasil hoje, né? Não dá para contar com nada além de nós mesmos, a gente se junta, se une e vira faca afiada no pescoço de quem quer deixar a gente para trás, né? É verdade. Nosso tempo né? está acabando e acho que daqui a pouco o Insta vai derrubar a gente. Está uma delícia. Eu acho que a gente poderia acabar de duas maneiras. A primeira
Gostei do Emicida. Eu acho que a gente pode pensar que em 2021 tudo que nós tem é nós, né? E que a gente possa se unir para fazer um 2021 diferente. E eu queria que você desse uma mensagem para nossas mães que estão nos assistindo, para a gente encerrar. Nossa, essa coisa de dar mensagem eu sempre me embolo, mas eu acho que é isso. Eu queria dizer para as mães que estão aí que é nós, que tudo que nós temos é nós mesmos, é nós mesmos. E que apesar dos perigos de tudo, né, do que tem acontecido, que a gente saiba cultivar alguma esperança, né? Que a gente saiba cultivar essa crença de que a gente pode interferir na realidade, modificá-la. Não é uma esperança utópica, nem de ficar aguardando que alguma coisa vai acontecer, é uma esperança ativa, uma esperança de a realidade está posta e a gente vai interferir nela porque ela não é assim, ela está assim, né? E a gente Uhum. pode se unir. A gente tem muita força. Nós, mães, Sim. nós, mulheres, né? Nós temos muita força. A gente pode muito. Então, estamos juntas. Estamos juntos, né? Então, só completando, tudo que nós tem é nós e ninguém solta a mãe de ninguém, A mãe né? A de gente está ninguém. aqui Isso. para o que der e vier. Eu te agradeço muito, eu adorei a nossa conversa. Queria ter Eu uma que te tarde inteira agradeço. para sentar com você, tomar um café e papear. Eu fiquei com Quando o mesmo desejo. quando essa coisa toda passar, a gente vai se encontrar e a gente vai se abraçar e a gente vai retomar os nossos contatos todos. Mariana, muito, muito obrigada. Um beijo para o senhor, seu marido, um beijo para a Alice, e muito obrigada pelo tempo que você deu para a gente. Viu? Eu Muito que te boa noite para agradeço você. muitíssimo, viu, Mônica? Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Quem eu não vi aí os comentários, mas eu também estou disponível, é só chamar lá depois. Obrigadíssimo. Um beijo para você. Tchau, querido. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.